e de também reconhecer, Pai, o teu favor, Deus, a tua provisão diária, Senhor, a tua bênção, Pai, que nos conduz é uma vida de prosperidade. Obrigado, Deus. O Senhor tem mudado a nossa história, Pai, com o novo nascimento, com a nova vida em Cristo, Pai. Até nas finanças, Deus, nós fomos alcançados pela tua salvação, Senhor. Obrigado pela oportunidade de trazermos ao teu altar, de honrar, de reconhecer o Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, nossa oferta, o nosso dízimo. Deus, o fruto do nosso trabalho. Pai, nós consagramos o melhor a Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Você vai ficar à vontade. Traga aqui o seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, irmãos. Dá um amém bem forte aí, viu? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Israel e Tina, coraçãozinho para vocês, viu? Amém? Bênção de Deus. Toniel e Luanda, sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Me sinto alegre aqui pela liderança dessa casa, estar aqui assentada. Amém? Nessa noite de alinhamento, e meu coração se alegra em muito, em nosso coração sermos alinhados naquilo que o Senhor tem para nós, amém? Aleluia. Júlia, tudo bem, minha querida? O Senhor é contigo, minha irmã, sejam bem-vindos. Pastora Jean, Durval, Raimundo, um abraço para vocês, amém? Apóstolo, vem cá. Aleluia. Meus amados, quantos aqui estão com o coração receptível nessa noite para receber, amém? Instruções poderosas da parte de Deus para nós nessa noite, amém? E nosso coração se alegra em poder receber o apóstolo Alberto em nossa cidade. Ontem nós tivemos aqui um tempo de alinhamento com os pastores, foi muito bom, e nosso coração saiu daqui aquecido, debaixo de uma direção muito específica para esta casa, e eu creio que coisas maiores, coisas grandes, o Senhor vai fazer no nosso meio, amém? E eu quero falar aqui que é um grande prazer receber mais uma vez o apóstolo Alberto. Eu falo que é um diferencial na minha vida, depois que eu pude encontrar a pessoa do apóstolo Alberto, Deus de 2010, né? 2010 ou 2009, né? Não tem, sim. Não, coisa boa, então. Então, 2010, Benjamin não era nascida. Amém. Então, aleluia, meus amados. E é bom poder ter uma pessoa que nos leva a um próximo nível, que nos leva a um caminho de influência daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, fique de pé, amém? E você vai repetir essas palavras comigo, amém? Apóstolo Alberto, diga bem forte, vamos convencer ele, gente. Apóstolo Alberto, nós te recebemos em Minas Gerais, Uberlândia, como apóstolo para as nossas vidas. Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor. Paz, fica à vontade. Cara do Pai, não é? Fala a verdade. Amém? Boa noite, queridos. Graça e paz. Uma grande honra poder estar com vocês novamente. E dentro de uma data muito significativa, porque vocês estão celebrando 7 anos de vida de comunidade pela cruz. Amém? E eu falo uma data muito significativa porque na Bíblia o 7 é muito representativo, né? Principalmente no que concerne a um ciclo que se completa, que chega à sua plenitude. E eu entendo que quando falamos de plenitude, aliás, é um nome que eu gosto muito, né? Por que será, né?
Nosso ministério chama Plenitude de Vida, né? E é um assunto bastante complexo, porque chega a ser, de certa forma, na nossa perspectiva humana e limitada das coisas, um tanto quanto paradoxal, porque estarmos plenos, completos, sem ter falta de coisa alguma, mas ao mesmo tempo vivermos um processo que vai nos levar a essa plenitude. E isso é algo que muitas vezes nos confronta, porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós podemos identificar. E por que eu estou falando isso? Porque estamos no 7º ano de vida da Igreja Plenitude, da Igreja pela Cruz, e o Senhor marca muito esse tempo, né? O tempo de número 7 nas Escrituras, 7º dia, 7 meses, 7 anos. Você sabe que você tem um período, né, que nas Escrituras colocado como referência o 7. Então, por exemplo, você tem o ano de jubileu, né? O ano de jubileu é 7 vezes 7, e o próximo ano então se dá o ano do jubileu nas Escrituras. E o ano de jubileu é um ano de liberdade. Então parece que 7 vezes 7, né, é uma multiplicação que chega a um estado que nos leva a uma liberdade plena, total. Amém? Então é muito significativo daquilo que Deus está fazendo, porque eu tenho acompanhado aqui o trabalho desta casa desde o começo, desde os primórdios. Na verdade, eu ainda brinquei com o pastor Marcos, mas essa brincadeira tem verdade. Eu me sinto assim, como participante, como herdeiro desse ministério. Eu tenho herança aqui nesta casa, eu tenho herança nesta visão aqui, amém? Porque eu lembro que Deus, pela graça dele, me deu a oportunidade de ativar aquilo que Deus havia colocado na vida desse casal. Uma visão ministerial, amém? Um chamado para estabelecer uma casa apostólica. E eu me lembro como Deus nos usou, pela graça dele, pela misericórdia dele, para que nós pudéssemos fazer com que as coisas convergissem para este momento. Então, claro, tudo dentro dos tempos estabelecidos pelo Senhor, porque para cada propósito há um tempo estabelecido, há um tempo determinado. E para nós é um desafio discernirmos os tempos de Deus, amém? Discernirmos os tempos do Senhor, porque quando você perde o tempo de algo, mesmo que você faça isso depois, talvez não surta o mesmo impacto, o mesmo efeito, quando você faz algo dentro do tempo certo, dentro do tempo preciso. Às vezes não existe nenhum resultado naquilo que você faz, por se tratar de fazer fora do tempo, e quando você faz dentro do tempo, né, o impacto que aquilo causa, que aquilo gera, de proporções que muitas vezes nos surpreende, porque vai além daquilo que nós projetamos ou das nossas expectativas, as melhores expectativas, os nossos sonhos mais loucos. E aí você deve estar pensando, o apóstolo está falando nada com nada, e eu estou falando tudo com tudo aqui, amém? Por quê? Você vai entender. Porque vocês estão entrando, a partir desse momento, num período dentro do calendário profético de Deus para esta casa, para esse ministério, que começa um novo ciclo. Ao mesmo tempo que você completa um ciclo, vocês agora se abrem para um novo ciclo. E todas as famílias que estão conectadas aqui com essa casa, que estão integradas pelo Espírito Santo de Deus a esta visão, esta é uma visão que eu chamo de corporativa, é uma visão representativa do corpo local de Cristo, amém? Eu estava conversando com o pastor Marcos e a pastora Dani hoje no almoço, e eu já tenho falado bastante sobre isso aqui em Uberlândia, mas você percebe que Jesus menciona a igreja apenas 3 vezes nos evangelhos. Você vai encontrar cerca de 115 vezes a palavra igreja em todo o Novo Testamento, a partir do livro de Atos, das epístolas, no livro do Apocalipse. Inclusive só no comecinho do Apocalipse você vai encontrar ali, né, as 7 igrejas. Lembram disso? 7 igrejas. Porque
porque a palavra, o assunto, a ideia, a igreja, é algo que nasce do coração de Deus e que transcende todos os tempos humanos, porque foi projetado desde a eternidade e permanecerá por toda a eternidade. Amém? Porque a igreja não é outra coisa senão o corpo de Cristo. Então é muito importante nós entendermos isso, que o corpo de Cristo foi projetado pelo Pai para fazer convergir todas as coisas nos céus e na terra. Vocês estão me ouvindo? Deus projetou o corpo de Cristo, logo a igreja, para que através desse corpo, da igreja, todas as coisas, tanto nos céus como as que estão na terra, possam se convergir em Cristo Jesus, para que Deus seja tudo em todos, porque tudo é dele, por ele e para ele, eternamente. Amém. Então, por isso, quando Paulo recebe a revelação da igreja, ele fala que a igreja, como corpo de Cristo, era um mistério que estava oculto. Amém? O mistério que estava oculto desde os tempos eternos, até que chega a plenitude, fala isso comigo, plenitude do tempo, então Deus dá a conhecer, Ele revela esse mistério que estava oculto. E a palavra mistério é bastante significativa aí, porque ao mesmo tempo que o corpo humano de Cristo é o mistério que estava oculto desde os tempos eternos, no corpo nasce a igreja. Então a igreja é um mistério que também estava oculto na mente de Deus, no plano eterno, no desígnio do Senhor, que foi estabelecido segundo o conselho da sua vontade, e que quando chega o tempo determinado, o tempo estabelecido, Deus traz a manifestação disso, Deus traz a revelação disso. Amém? Então, hoje, sinceramente, eu não estou falando isso por demagogia não, pastor Marcos, pastora Dani. Se Deus me chamasse para começar um ministério e ter que nomear um ministério, e se não existisse esse nome, eu daria o nome pela cruz. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, pela cruz. Amém? Gosto mais desse nome do que plenitude de vida. Por isso que eu digo para vocês, se eu fosse trazer hoje um nome para uma igreja, seria pela cruz. Só não daria esse nome se eu não tivesse conhecimento desse nome. Amém? Então, por quê? Porque a cruz traz todo o passado e afunila todo o passado até ela, e a partir dela começa tudo novo. Então tudo o que aconteceu na história do povo de Deus no Antigo Testamento, desde a criação de Adão lá no Jardim do Éden, vai apontar para Cristo. Amém? Por isso ele não vai abolir, amém? O que a história do povo de Deus e a história do que Deus está fazendo, mas tudo isso vai apontar para Ele. Por isso, aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu falo aleluia, 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 é porque está fluindo, amém? Por isso que quando Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, porque aquilo que ele iria declarar precisaria ser declarado dentro de um contexto, e Jesus queria ter clareza desse contexto na mente dos seus discípulos. Por isso ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Lembram disso? E qual foi a resposta dos discípulos a Jesus? Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Eles não estavam precisos, mas eles estavam de alguma forma, preste bem atenção, conectando a pessoa de Cristo à história dele, à história desse povo, ou seja, a história da nação de Israel. Eles têm um entendimento inicial de que
Cristo está conectado com toda a história do Antigo Testamento. Por isso o assemelham a um dos profetas, a Elias, né? E lembra que tudo isso vem até João Batista, porque João Batista é o último. Lembram disso? Último do quê? De uma dispensação, de uma era, de um contexto histórico que vai convergir. Entende? Então Jesus está colocando a coisa em perspectiva agora. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? O que dizem a meu respeito? E logo então Pedro diz: o Senhor não é somente parte da história. O Senhor não apenas está conectado à história. O Senhor é o fruto dessa história. O Senhor é o cumprimento dessa história. O Senhor é a plenitude dessa história. Em outras palavras, o que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és não apenas parte da promessa, tu és o próprio cumprimento da promessa que Deus fez aos nossos pais. Tu és o Cristo. E logo então Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Logo eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja, 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 igreja. Aleluia. Estão pegando? Estão pegando? E nós somos parte disso, gente. O que nós estamos fazendo aqui, bom, agora eu não sei se eu vou pregar mais hoje, porque não era nada disso que eu estava pensando em falar. Amém? Estava com o esboço tão bonitinho, organizado, tudo estruturadinho aqui. Mas vamos deixar fluir a coisa, amém? Então, para você ver a importância da igreja. Por isso que quando Jesus menciona apenas 3 vezes a palavra igreja nos evangelhos, ou ele faz a primeira vez em Mateus 16, nesse exato momento, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é interessante porque a pedra aí tem alguns sentidos, né? Primeiro sentido, claro, ele é a pedra angular. Aleluia, ele é a pedra angular. Quer dizer, a igreja vai nascer, amém? Totalmente modelada por quem Cristo é. Tu és o Cristo. Tu és o ungido. Tu não és filho de Maria e de José. Tu és o Filho de Deus. Quando os discípulos mencionam a opinião das pessoas, veja, é importante o que eles estão dizendo, mas eles estão apenas pensando em Jesus como filho de José e Maria, como parte da história, conectado à história. Mas com a revelação do Pai, Pedro diz: não, tu não és só parte, tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, o Senhor não vem trazer precisão da verdade apenas, o Senhor é a própria verdade. Por isso, durante todo o ministério terrenal de Jesus, o que ele vai fazer é corrigir a mentalidades em relação à maneira como eles percebem Deus através da lei e dos profetas. Por isso, em várias vezes você vai ver Jesus falando: vocês ouviram, mas agora em verdade eu vos digo, e em verdade eu vos digo. Lembram disso? Porque ele estava trazendo o quê? A correção do entendimento deles, da verdade. Mas não apenas como um proclamador da verdade, alguém que está ali como a própria verdade. Por isso havia tanta precisão, tanta precisão. Então ele vai corrigir as percepções, ele vai corrigir o entendimento. Aleluia. E essa é a sua finalidade. E aí ele diz assim: olha, o que eu vou fazer aqui é tão importante que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito da verdade. E quando ele vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo,
mas ele vai falar e anunciar tudo aquilo que ele recebeu de mim. Então o Espírito Santo vem para trazer o testemunho de Cristo em nós, para nós e através de nós. Amém? Aí que a igreja, ela vem à existência no plano humano, mas ela sempre existiu no plano eterno. Ela sempre existiu no coração de Deus, na mente de Deus. Então, uma vez Jesus fala sobre a igreja em Mateus 16, nesse exato momento, se referindo à igreja de todas as eras, de todas as épocas, a igreja eterna. Amém? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo à igreja de todos os tempos. A igreja que nasceu da eternidade e permanecerá na eternidade. Porém, em Mateus 18, ele menciona em um só momento, 2 vezes novamente a palavra eclésia, a palavra igreja. E aí ele já traz um contexto totalmente diferente. Por favor, pegue isso. Ele traz um contexto totalmente diferente. Porque agora ele não está falando mais da igreja, Tiago, universal, da igreja de todos os tempos. Ele está falando da igreja agora como uma expressão local. Porque ele está falando agora de uma congregação. Ele está falando de um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado lugar para ser igreja, para expressar a igreja. Por isso, se alguém está fazendo coisas que não devem ser feitas, então deve chamar. Lembram disso? Se você ver o teu irmão, vai lá e o corrige. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, o que você tem que fazer? Você tem que chamar o que mais? Vocês estão me ouvindo, gente? Mais quantas pessoas? 2. Ir lá e conversar, instruir em amor, para que haja correção. Porque olha, você está fora do modelo, você está fora do padrão, não condiz com a realidade do que a igreja é. Você tem uma responsabilidade enorme. Porque você, no teu contexto familiar, no teu contexto social, no teu contexto profissional, você vai expressar a igreja. Então, se algumas coisas que você está falando e fazendo não estão segundo a pedra, segundo o padrão, segundo o modelo, eu vou em amor te corrigir, te instruir. Se a pessoa ouviu no primeiro momento, resolveu o problema. Se ela não ouviu, então eu vou ter que chamar 2 pessoas. Lembram disso? Então eu preciso ser parte. Essa é uma igreja que não pode, você não pode simplesmente dizer, eu sou parte da igreja eterna, sem ser parte de uma igreja local. Porque aonde você vai encontrar mais 2 pessoas que estão no mesmo sentido? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então eu já estou quebrando aqui esse ensino maligno nos dias de hoje, de que eu posso ser igreja sem participar de uma igreja local, que eu não preciso de uma instituição de igreja local. Precisa, porque você não pode expressar a igreja verdadeira se você não for parte de uma igreja local. Então, esse pessoal que pode soar muito espiritual, né? Não, eu sou igreja do Senhor, eu não preciso estar congregando em uma igreja local, me submetendo a rebelde. Só que está mascarando essa rebeldia, amém? E tentando espiritualizar a coisa. Tem ar de piedade, mas nega a eficácia da verdadeira fé, da verdadeira vida de Cristo. Porque a verdadeira vida de Cristo, operando em nós, nos leva a sermos mansos. E sabe o que é mansidão? E às vezes na nossa sociedade, amado, nos dias de hoje, pessoas mansas são vistas como pessoas fracas, pessoas débeis. E não existe força maior do que a mansidão. Amém? E é daí que nasce a palavra submissão. Sabe quando você tem que amansar um cavalo? Amém? Você tem que amansar um cavalo selvagem. Você tem que colocar ele em mansidão. É força
debaixo de controle, para que haja cumprimento de propósito. Porque coisa linda é você ver um cavalo selvagem correndo, mas não tem efetividade. É uma força desperdiçada. Então, quando você doma um animal, quando você amansa um cavalo, e a palavra amansar traz aquela conotação de colocar debaixo das mãos do homem. O que para alguns parece peso, na verdade são processos que Deus usa para que a nossa força seja direcionada e não desperdicemos a nossa energia, a nossa força, amém? Ao vento, mas cumpramos propósito, porque somos pessoas de propósito, somos gente de propósito. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então aí ele fala, se não ouviu aos dois contigo, então leva a quem há e precisa de uma igreja local. Precisa de uma igreja local. Por isso que falar contra a igreja a gente tem que vigiar nisso. Estão me ouvindo? Nós estamos tocando em algo que é muito valioso para Deus, que Deus leva muito a sério. Deus não brinca com o propósito dele. Deus não negocia com o propósito dele. Estão me ouvindo? Deus nos ama com amor incondicional, mas Ele não negocia propósito dele. Ele não negocia. Hoje a gente vai falar sobre isso. Amanhã a gente traz uma palavra mais, bem, mais festiva. Porque hoje é alinhamento, amanhã é celebração, não é isso? A culpa é do pastor, foi ele que deu o nome de alinhamento. Então hoje eu vou alinhar. O que significa alinhamento? Algumas coisas, né? Cada dicionário que você procurar o significado da palavra, ou os significados da palavra alinhamento, vai significar alguma coisa diferente. Então, a gente precisa entender que a igreja é algo de altíssimo valor no coração de Deus. E é um projeto eterno. E me escute, por favor. Deus não vai fazer absolutamente nada aqui na terra, senão por meio da igreja. Vou dizer isso de novo, senão por meio da igreja. Porque a igreja é a única, por assim dizer, instituição autorizada por Deus aqui na terra para administrar os assuntos eternos, espirituais, os assuntos celestiais. Por isso, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, Deus precisa da nossa autorização. Ele nos ensina isso através da oração do Pai. Precisa que a igreja aqui na terra diga assim: seja feita a tua vontade, aí nos céus, aqui na terra. Assim como é nos céus, seja aqui na terra. Diga isso comigo. Assim como é nos céus, seja aqui na terra. Porque nós somos cooperadores com Deus na sua obra. Deus poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Mas Ele decidiu fazer por meio do corpo, por meio da igreja. Eu disse para vocês em outro momento que durante todo o ministério de Jesus, Ele sempre vai falar, referenciar, modelar a pessoa do Pai. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Ele diz todo o tempo: não faço de mim mesmo, não falo de mim mesmo. As obras que eu pratico, as palavras que eu falo, é aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, é aquilo que eu escuto o meu Pai dizer. Então eu sou aqui apenas um reprodutor daquilo que Deus faz e fala. Basicamente, em todo o tempo Jesus está falando isso. Mas quando chega à igreja, Ele não menciona Pai. Amém? Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Duas vezes na mesma frase, ele usa pronome pessoal possessivo. Eu, minha. Eu, minha. Eu vou edificar a minha igreja.
ele nem menciona o Pai aí, quando se trata da igreja, porque a igreja é o corpo dele, e ele sabe a responsabilidade que ele tem com o corpo dele. Olhem para mim, que nós vamos chegar lá, você vai entender. Não sei aonde nós vamos chegar, mas nós vamos chegar, pela graça de Deus, amém? Então veja bem, ele sabe que a missão, ele não pode revelar a missão, o propósito, sem que primeiro fique claro a essência, a natureza. Então eu vou aplicar isso de duas formas. Primeiro, antes da função vem a identidade, antes da expressão vem a natureza. Vou explicar. Se você não está afirmado na sua identidade, você vai comprometer a tua função. Você vai se perder na tua função. Ou no mínimo você vai limitar a tua função. Compreende? Eu estou falando do propósito e da missão. Se você não sabe quem você é, você não vai funcionar plenamente na sua missão, no seu propósito. Por isso que a identidade sempre vai preceder a função. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, Pedro, não foi carne e sangue. Então agora que eles entendem quem é Cristo, Jesus pode falar do seu propósito. Porque ele está dizendo, essa é a natureza da igreja. Porque se vocês entenderem a natureza da igreja, vocês vão entender o propósito da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Para que vocês sejam uma expressão exata. Para que vocês expressem exatamente o que é a natureza da igreja. Então, se eu não conheço a natureza da igreja, se eu não conheço a essência da igreja, eu vou ter dificuldade de expressar o que é a igreja. Faz sentido? Por isso, Jesus sabe, veja bem, quando tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, porque agora, Tiago, ele vai construir algo na terra. Edificar é construir, é estabelecer, amém? Ele vai construir algo aqui na terra, que vai adentrar na eternidade. Porém, ele sabe que é através dessa igreja, aleluia, que o plano eterno de Deus vai se completar, vai ser concluído, vai chegar à sua plenitude. Percebe isso? Então eu tenho cuidado, eu mesmo estou deliberadamente comprometido com a construção da minha igreja. Por quê? Porque o compromisso de Jesus com o desígnio eterno do coração do Pai é inquebrantável. Entende? Então ele está dizendo, Pai, aleluia, eu vou estabelecer uma estrutura na terra que vai servir os teus desígnios eternos. Aleluia. Para que o desejo do teu coração se complete. Por isso que Paulo, cheio da revelação do Espírito Santo, diz assim, vai chegar então aquele dia, aleluia, e quando Cristo chegar diante do Pai, vai entregar tudo para Ele, dizendo, Pai, tudo é teu, para que Deus seja tudo em todos. Por isso ele declara, convém que ele reine, até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Tudo isso tem a ver com o momento eterno onde, no plano divino, a pessoa de Deus, Pai, que não era conhecido como Pai, mas que se revela como Pai na encarnação de Cristo, declara, e Davi profetiza isso,
eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Estão me ouvindo? Esse é um plano eterno, que Davi, pelo espírito profético, captura esse momento na eternidade. Quando a pessoa, o ancião de dias que Daniel viu, aleluia, 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 entende? Não havia uma definição de pai, havia Deus. Jesus não era conhecido no Antigo Testamento, porque ele era um mistério que estava oculto. Vou confundir vocês agora, vou dar um negócio na cabeça de vocês agora. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa, que imagem é essa? A imagem de quem? Do corpo que foi criado nos tempos eternos, antes de qualquer outra coisa, quer visível, quer invisível, ter sido criada. A primeira coisa que foi criada, antes dos anjos, a primeira coisa que foi criada na eternidade passada, por assim dizer, foi o corpo de Cristo. E a partir desse corpo, por isso que Paulo declara em Colossenses, em Efésios, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o primogênito de toda a criação. Quer dizer, o primeiro a ser criado, mas não está falando da pessoa do verbo, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas o verbo iria se encarnar num corpo, que seria a expressão exata da divindade para o homem. Antes de todas as coisas, esse corpo foi criado e guardado no seio do Pai, em oculto. Aleluia, 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 aleluia. Estão me ouvindo, gente? Podemos fluir? E deixa que o Espírito Santo vai fazendo as ligações aí no teu entendimento. Então a primeira coisa não foi Cristo, foi o corpo dele a ser criado. Porque nele todas as coisas foram criadas, e por meio dele todas as coisas criadas. Por isso tudo nasce dele, no invisível e no invisível. Tanto que quando Deus diz, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho conversam entre si, vamos fazer o homem, vamos. E nós vamos fazer como? Vamos fazer a nossa imagem. Que imagem? O corpo. Por isso que Paulo declara, ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão foi feito espírito que dá vida, espírito vivificante. Por isso quando Jesus diz, eu edificarei a minha, vocês estão me ouvindo? Está entendendo a dimensão da coisa? E a alegria de Jesus, porque ele não se contém diante da declaração de Pedro. Aleluia. Agora está pronto. Por isso que quando ele outrora diz para os seus discípulos que as raposas têm o seu e os pássaros têm os seus, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ouça-me, a gente pensa, tadinho, Jesus não tinha travesseiro, Jesus não tinha uma cama. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando disso. Vamos entrar na palavra. Vamos só ler a Bíblia agora, tá bom? Senão vocês não me chamam mais para vir aqui. Efésios. Agora vamos no alinhamento, tá bom? Vamos juntar as peças agora. Espírito Santo, me ajuda aqui. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Efésios 4, 5 e 16. Mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a Filho do homem não tem.
aonde reclinar. Não tem uma estrutura aonde o Filho do Homem pode verter a sua mente, seus planos, sua própria vida. Aleluia, 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 aleluia. Porque a cabeça aqui não é apenas o governo, a chefia, a liderança, também tem esse sentido. Mas é mais do que isso, porque a cabeça para o corpo não só traz a direção, mas também traz toda a provisão. Porque é na cabeça que se concentra o cérebro, e o cérebro é o centro de comando para todas as funções e órgãos do corpo. Faz sentido ou não? Então, nesse sentido, nesse contexto, a cabeça não apenas governa sobre o corpo, mas a cabeça é a fonte de toda a provisão para o corpo, de todo o suprimento para o corpo. Porém, o corpo precisa estar o quê? Então, entenda isso, eu não tenho aonde inclinar a cabeça, mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus fala, agora eu tenho um lugar para reclinar a minha cabeça, para repousar a minha, para conectar a minha, há uma estrutura que eu vou levantar, que vai estar conectada, aleluia, e vai poder expressar quem eu sou. Quem eu sou. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo o corpo bem o quê? Ajustado e o quê? Consolidado. Isso é alinhamento? Sim ou não? Não basta apenas ter um corpo, nós precisamos de um corpo alinhado. Nós precisamos de um corpo que é parte de uma estrutura funcional. Correto? Por isso, cada membro desse corpo precisa estar devidamente ajustado. E lembra que Deus, através da revelação de Paulo em Coríntios, ele fala o seguinte, que Deus coloca cada membro no corpo como Ele quer, como Ele deseja. Não sem um propósito, porque para cada membro do corpo, Ele habilita com um conjunto de habilidades sobrenaturais, para que assim como o membro do corpo não esteja aí apenas preenchendo, mas funcione no corpo, pelo corpo e para o corpo, assim também cada um de nós possamos funcionar plenamente para a igreja, para o corpo, com habilidades que Deus nos deu, com dons que Deus nos deu, com capacitações sobrenaturais, que nascem do corpo e que por sua vez alimentam o corpo, suprem o corpo, fortalecem o corpo, edificam o corpo. Deixa eu te dizer, o que Deus colocou na tua vida só vai funcionar plenamente quando você usar todo o dom, talento, habilidade que Deus te deu para cooperar com a edificação do corpo. Porque aí você entra no propósito corporativo. E quando você faz o propósito, quando você colabora com o propósito corporativo, então Deus ativa o teu propósito pessoal. Por isso que muita gente não consegue caminhar plenamente no seu propósito pessoal, porque não está devidamente ajustado ao corpo. Não está devidamente consolidado. E o diabo sabe disso. Então, se ele sabe disso, qual área você acha que ele vai mais atacar? Os relacionamentos corporativos. Porque o diabo sabe de um princípio do reino, que nenhuma casa dividida prevalece, que nenhum reino dividido prevalece, que nenhum corpo dividido, na sua estrutura menor, mínima, desde a sua estrutura mais ampla, mais maximizada, aonde houver um corpo, tem que haver unidade, tem que haver alinhamento, tem que haver ajustamento. Sim ou não? Fala assim comigo, não basta ter um corpo, não basta apenas termos uma igreja local, nós precisamos de uma igreja ajustada,
e consolidada. Agora, como é que esse ajuste acontece? Como é que diz aí o texto? Versículo 16. Põe aí na tela, por favor. Da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de quem? Segundo o quê? Segundo o quê? Segundo o quê? Ajusta. Fala cooperação. O que é cooperar? É trabalhar conjuntamente, não individualmente. Falávamos sobre isso no alinhamento pastoral ontem. Somos indivíduos e Deus celebra a nossa individualidade. Ele respeita, porque Ele nos fez indivíduos. Somos diferentes, mas nunca fomos feitos indivíduos para agirmos individualmente. E o nosso maior desafio no processo de edificar a visão é justamente isso. É vencermos o nosso individualismo para cooperarmos conjuntamente. E não é só cooperar conjuntamente, é com a justa, fala comigo, justa, isso é alinhamento. Então não é cooperar como você acha que tem que cooperar. Tem que cooperar de acordo com. De acordo com o quê? De acordo com o quê? De acordo com o quê? Com o que Deus colocou na tua vida. Com o dom que Deus colocou na tua vida. A unção que Deus colocou na tua vida. O métron, a medida da graça de Cristo que opera em você e só em você. Não, você não me ouviu, vou dizer de novo. Cada um de nós trazemos uma medida singular de Cristo, que ninguém mais pode representar e expressar essa medida perfeitamente, senão cada um de nós. Eu não posso substituir a medida de Cristo em você, mas se eu, com a medida de Cristo em mim, me uno a você, com você, com você, com você, então nós ganhamos a expressão do corpo na sua maturidade plena, na sua plenitude. Olha o que Paulo está falando, amados. Por isso tem que falar a verdade, sim ou não? Mas em amor. Em amor. Nós não podemos praticar o amor e omitirmos a verdade. Estão me ouvindo? Então esse não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor preza pela verdade, amém? Se compromete com a verdade, e sabe, se a verdade for comprometida, o amor também vai ser comprometido. Então precisamos colocar isso em equilíbrio. Não mais amor do que verdade, e nem mais verdade do que amor. A verdade plena em amor pleno. A verdade plena em amor pleno. Por isso que quando João fala da revelação de Cristo na sua encarnação, quando o verbo se fez carne, amém? Ele veio cheio do quê? De graça e verdade. Porque a verdade sem a graça mata, mas a verdade permeada pela graça liberta, transforma, salva, restaura, reafirma, estabelece. Estão comigo? Mas para operarmos nisso, nós precisamos de maturidade. Sim ou não? Porque pessoas imaturas não vão conseguir trabalhar nesse nível. Então, aonde o diabo vai atacar? Nos relacionamentos corporativos. Ele sabe que a unidade desse casal estabelece o desígnio eterno de Deus através do casamento, do matrimônio e da família. Aonde ele vai atacar? Vocês estão me entendendo? A estrutura mínima corporativa começa entre o homem e a mulher. Entre o casal, passando pelos filhos. Por isso, Paulo diz, se você não governa bem a tua casa, como é que você vai governar a casa do Senhor? Se você não traz a tua casa em unidade, como é que você vai cooperar com a unidade da casa do Senhor? Vai ficar disfuncional. Vai ficar disfuncional. Então nós temos, amados, que o Espírito Santo nos dê graça. Porque a gente precisa viver um verdadeiro alinhamento. Então não me chama para falar sobre alinhamento apostólico, se vocês não querem ouvir essas coisas. Porque a igreja está perdendo a sua capacidade
de influenciar de uma maneira transformacional, porque nós não estamos devidamente ajustados. Estamos sendo massacrados pelo diabo, essa é a verdade. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem nos poupado. Me entende? E a expectativa, por isso 7, agora vocês estão me entendendo? Porque está levando vocês a uma plenitude, para vocês começarem agora um novo ciclo, com um novo entendimento do que é a igreja. Ainda mais uma igreja que tem esse nome, pela cruz. Então fala assim comigo, não há lugar para o meu eu aqui. Fala forte, não há lugar para o meu eu. Porque a cruz anula o nosso eu. E se o nosso eu é anulado, Cristo aparece em nós. Cristo se expressa em nós. Sim ou não? Não revelamos Cristo quando o nosso eu governa. Quando o nosso eu ainda predomina. Mas se o nosso eu é crucificado, então Cristo aparece. Paulo entendeu isso. Já estou crucificado. E a vida que agora não vivo eu. Estão me entendendo? Cristo vive em mim. Só tem um jeito de Cristo viver em nós. É tão proporcional à nossa morte. João disse, importa que eu e que ele não tem comum. A igreja local foi configurada por Deus para matar o nosso eu. Para acabar com a nossa individualidade. Sem deixarmos de ser indivíduos. Porque a justa cooperação, a cooperação verdadeira só pode acontecer se você sabe quem você é. E você sabe o que Deus te deu. Por isso eu disse, identidade precede a função. Qual o nosso problema no corpo? Não sabemos quem nós somos. Por isso há disputas. Por isso há competições. Por isso ainda há inveja. Por isso ainda há suspeitas. Porque quando eu estou afirmado na minha identidade, sei quem eu sou e sei o que Deus colocou na minha vida, sei qual é a minha função, a tua função, a tua função, a tua função, a tua função, tua função, não é um perigo para mim, não é uma ameaça para mim, é uma bênção para mim. É exatamente, precisamente o que eu preciso para crescer de uma maneira saudável, assim como você também precisa. Porque fala assim comigo, cada um de nós, volta lá para o versículo 1 desse mesmo capítulo, Lucas, é o Lucas que está aí? É o Lucas, põe aí, versículo 1, ó, para a gente chegar lá, a gente tem que vir aqui, ó, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis. O que é andar na Bíblia? O que significa andar? Qual a conotação que temos aí? Teu procedimento, teu modo de vida, o teu jeito de fazer as coisas, o que você faz e como você faz, amém? Como é digno do que? Da vossa, fala assim comigo, vocação, é o mesmo que ministério, mesmo que ofício, mesmo que profissão. Então fala assim comigo, eu tenho uma vocação, e Deus me chamou de acordo com essa vocação. Essa é a justa cooperação. Porque nessa vocação Deus colocou um conjunto de habilidades, de equipamentos que capacita o corpo. Que capacita o corpo. Que equipa o corpo. Vamos continuar? Então você recebe uma vocação e aí Deus te chama porque Ele te dá a vocação. Rogo-vos, pois eu, versículo 2 agora. Com toda humildade e mansidão, com longanimidades, que suportar aqui não é aturar. Eu vou te aturar, tá bom? Não. Suportar aqui é prestar apoio. Suporte. Amém? Suporte. Talvez a figura mais clara para isso seja o pé de tomate. Alguém já viu um pezinho de tomate? Eu não estou falando do tomatinho cereja, não. Estou falando do tomatão mesmo. Amém? Cabeçudo. Vocês repararam que é desproporcional a estrutura?
que acontece quando o tomate começa a crescer? O ramo em si não tem estrutura para suportar o peso do tomate. Então o que fazem? Vai numa plantação de tomate. O que eles colocam? Uma haste. É ou não é? Unem essa haste ao ramo para dar o quê? Sustentação, suporte. Tem coisa que você não vai aguentar sozinho, você vai quebrar, você vai romper. Mas se você tiver suporte, se você puder acessar o método de Cristo que está nele, que eu não tenho, então eu vou prevalecer. Eu vou chegar a uma medida de frutificação, de resultados, que por mim mesmo sozinho eu não conseguiria. Jesus, pode fazer um seminário aqui? Eu gosto de vir aqui, suportando uns aos outros o que em? Então eu vou prestar apoio em amor. Continua, versículo 3. Procurando guardar o quê? Amém. Deus abençoe cada um de vocês até amanhã. Não precisa falar mais nada. É ou não é verdade? Perceberam? Procurando guardar o que? Do Espírito. Já é uma realidade. Nós somos aqui o quê? Guardiões da unidade. Nós não estamos aqui para lutar contra a unidade. Cuidado, cuidado, cuidado. Você foi posicionado para ser um guardião. Então qualquer sinal, sabe, no primeiro momento que você perceber algum movimento que atenta contra a unidade, defenda a unidade. A unidade do corpo é a tua proteção, é a tua segurança. É a garantia que você chegará ao teu destino profético. Se a unidade for comprometida, o teu destino profético também é comprometido. Quanta gente está padecendo coisas que não precisaria padecer se tivesse preservado a unidade, se tivesse resistido, se tivesse perdoado quando a ofensa surgiu, se tivesse aplicado a mansidão quando a discussão ficou acalorada, quando as emoções afloraram, trouxeram as emoções sobre o governo do Espírito. Cadê o texto? Já estão fazendo propaganda da Pela Cruz aqui. Jesus. Versículo 4. Há um só corpo e um só unidade. Como também fosse o quê? Em uma só esperança do que da vossa? Então fala assim comigo, o que me dá esperança. Esperança é garantia de um futuro melhor. Que os sonhos serão alcançados. Que o fim será alcançado. Amém? Que a finalidade, que o propósito vai ser conquistado. Que os sonhos se tornarão uma realidade. Por isso, quando Paulo, ainda em Efésios, ele ora dizendo, olha, eu quero que vocês recebam o Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamado. Quando o Senhor diz assim, eu tenho para vós um futuro e esperança, aleluia, é porque Ele colocou um chamado na sua vida. Entende? Então, vamos continuar. Olha, fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, versículo 5. Olha onde Paulo vai chegar agora. Ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, versículo 7. Olha aí, ó. Mas a graça foi dada a quem? Só os pastores? Só os apóstolos? Só os profetas? Só os diáconos? A cada um de nós quem? Que somos parte do corpo. Que estamos no corpo. Que fomos chamados segundo uma vocação para o corpo. Olha o que diz aí. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo o quê? A medida do quê? Do dom de Cristo. Fala comigo, medida. Palavra grega metron. Amém? Medida, fala comigo, medida de Cristo. Cristo é pleno, completo, total, não tem falta de nada. Você está me entendendo? Mas quando Ele subiu aos céus na sua ascensão, depois da sua morte, crucificação e ressurreição, na sua ascensão, Ele pegou dele mesmo. Não
não se dividiu, por favor, não se dividiu, porque Cristo não está dividido, nós estamos falando de unidade. Então, não entenda repartir com dividir. Quando você pega o pão e você parte o pão, você não divide o pão. Por isso precisamos cear discernindo o corpo, porque você não divide o corpo, você partilha. Porque Cristo partilhou dele mesmo. Ele não se dividiu, mas ele se partilhou. Essa é a diferença. Estão me ouvindo? Essa é a diferença. Então o que acontece? Ele deu de si mesmo em medidas partilhadas para o corpo. E mais precisamente para cada membro do corpo. Então quando você recebe o metron de Cristo em você, você recebe uma proporção da graça. A graça. Há uma graça em você que respalda a medida de Cristo que está em você. A medida de Cristo. Então quando você começa a operar segundo a medida que você recebeu, a graça te respalda, a graça te permeia, a graça se manifesta. Aleluia, 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 aleluia. Então vai entendendo isso. Segunda medida do dom de, fala-se comigo, um dom. Porque ele reúne, ele é a plenitude. Ele é completo. Mas agora ele se reparte em medidas. Porque através dessas medidas, ele vai construir um corpo. Ele vai edificar um corpo. Que é ele mesmo. Por isso Cristo em nós, esperança de glória. Cristo em nós, esperança de glória. Eu preciso ouvir um amém mais forte aí. Um aleluia, um glória a Deus. Por isso Cristo em nós, esperança de glória. Esperança de glória. E assim como as águas cobrem o mar, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, as nações da terra estão destinadas a serem cheias do conhecimento da glória de Deus. Mas precisamos desse alinhamento. Primeiro esse alinhamento aonde? No nosso entendimento. Versículo 8, por favor. E aí você vai ver, ó, vou passando rapidinho, tá, Lucas? Ó, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, e agora deu o quê? Fala comigo, dons. O dom se torna dons. No plural. Amém? Esses dons não são carismas. Esses dons são domas. A palavra grega aí é domas, não é carismas. Porque não está falando necessariamente dos dons espirituais, que é parte da medida. Amém? Mas não é toda a medida. É apenas uma parte. É apenas uma parte. Por isso você vai entender, quando Paulo fala dos dons, ele fala também dos membros do corpo. Que cada membro tem a função. Assim como os dons. Cada um deles tem um para o benefício do quê? Do corpo. Vamos lá, versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para o quê? Cumprir todas as coisas. Que todas as coisas é essa? Que são parte do desígnio eterno do coração do Pai. Aleluia, aleluia. E Ele mesmo deu uns o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês estão me ouvindo? Aí estão os 5 ministérios. Não para se beneficiar do corpo, mas para capacitar o corpo. Os ofícios ministeriais não são maiores do que o corpo. Aliás, só existe ministérios porque há corpo. Se o corpo deixa de ser, não há mais serventia para os ministérios. Ou se o corpo chega ao seu fim, ou seja, cumpre a sua finalidade, então os ministérios não são mais precisos.
Por isso ele está dizendo, para a obra do quê? Para a obra do quê? Não, Lucas, não tão rápido, versículo 12. Ó, ele mesmo deu e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, doutores. Versículo 12 agora, olha lá. Querendo o aperfeiçoamento do quê? Para a obra para a edificação do quê? Que coisa, né? Então o que nós estamos fazendo aqui pela cruz? O que nós estamos fazendo aqui? Cooperando com o Espírito Santo para expressarmos o corpo de Cristo. Em outras palavras, cooperarmos para que o corpo seja edificado. Edificado, construído, fortalecido. Versículo 13. Até que, fala comigo, até que. Então não desista, por favor. Se o até que não alcançou, não chegou, não se cumpriu, continua. Até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento ao quê? Ao perfeito, ao homem o quê? Eu estou tendo problemas por conta da versão que está usando aqui. Qual versão que está usando aqui? Tudo bem, pode continuar, não tem problema não. À medida da estatura, à medida do quê? À medida do quê? Então vamos lá. A medida foi repartida. Para que, segundo a justa cooperação de cada parte, alcancemos a medida plena. Assim como Ele é, nós temos que ser. Expressarmos toda a realidade de Cristo. Estão me ouvindo? A medida da estatura, o quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais levados sem roda por todo vento do doutrina, pelo engano dos homens que versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o. Aí versículo 16 eu concluo aqui. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio do quê? Segundo ajusta o que ajusta a operação? É você trabalhar de acordo com a medida de Cristo que você recebeu na sua vida. Você operar segundo a medida de Cristo. Porque se você tentar operar com a medida de outro, não vai ter respaldo da graça. Porque a graça é proporcional na tua vida à medida do dom que você recebeu de Cristo. Do doma que você recebeu de Cristo. Então há algo de Cristo em você que só você pode expressar. Há algo de Cristo em você que só você pode expressar. Se você não expressa, nós vamos perder uma medida. Nós não vamos poder acessar uma medida. Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por isso a gente tem que preservar a unidade. A gente tem que guerrear. Amém? Quer dizer, não contra nós, não uns contra os outros, mas contra tudo aquilo que atenta contra a nossa unidade. Se eu permito que algum nível de divisão penetre, eu estou sendo irresponsável e ao mesmo tempo estou comprometendo o processo de edificação do corpo. Isso é muito sério. Versículo 17, a gente encerra aqui, tá bom? Versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também na vaidade do quê? Da sua própria mente, do seu próprio quê? Pensamento. A mente, o pensamento, está onde? Em qual parte do corpo? 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 E quem é o cabeça do corpo? Então nós temos que ter o mesmo pensamento. A gente tem que ter o mesmo sentir. Não é isso que Paulo fala em Filipenses? Que haja em nós o mesmo sentir, pensamento, conceito, amém? Mentalidade. Aleluia. Quer dizer, nós somos uma estrutura que recebe da cabeça. Os planos não são nossos. Porque se são planos nossos, então já não é mais a cabeça, mas é a mente humana. E a mente humana, quando opera na igreja, rouba a expressão verdadeira da igreja.
para encerrar, Colossenses. E olha, irmãos, eu sinceramente não toquei nem na superfície da coisa. Não toquei nem na superfície da coisa. Porque existe muita riqueza nisso. Colossenses 2,18. Ninguém se faça o quê? Árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas sem motivo algum, na sua o quê? Cadê Lucas? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Põe aí na tela. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado aonde? Aonde? Então qual é o problema da igreja? É quando a mente humana substitui a mente de Cristo. Quando as ideias são humanas, quando a direção é humana. Me ouvem? Não dá. Na sua mente carnal. Versículo 19. E não ligado ao quê? Se não nos ligamos à cabeça, é porque estamos ligados aonde? À mente do homem. A mente carnal. Desculpa, eu vou falar para vocês, não é o caso aqui. Estão comigo, amados? Mas tem lugares onde você entra, que você vê com clareza, que é a mente do homem que está governando. Que aquele corpo não está ajustado e retendo a cabeça, que é Cristo, mas está conectado a uma cabeça humana, a uma mentalidade humanista. Não estou falando de um homem, estou falando de conceitos humanistas na igreja. Me entende, Israel? Conceitos humanistas, que põem o homem no centro. O evangelho de hoje, misericórdia. As redes sociais é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma maldição. A gente tem que saber escolher a bênção. Entendeu? Porque estão dando a aparecer um evangelho que não é Cristo. Não é. Mas não estou aqui para falar sobre isso. E não ligado quem? É o quê? A cá, da qual todo o corpo é o quê? Provido e organizado pelas juntas e ligaduras. E aí vai crescendo o quê? Aumento de quem? Fala assim comigo, há muitas formas de crescer. Não, está fraco, fala mais forte. Sei que você não jantou, mas me ajuda aí. Há muitas formas de crescer. Há muitas maneiras de produzir aumento. Mas só há uma maneira de produzir aumento segundo Deus. O crescimento que vem de Deus. Então um planta, outro rega. Mas o verdadeiro crescimento quem dá é Deus. Mas existem outros tipos de crescimento. Vocês estão me ouvindo? Paulo está dizendo, há mentes humanas tão hábeis que gera crescimento, mas não é o crescimento de Deus. Então, por favor, não creia que tudo que está crescendo significa aprovação divina. Estão me ouvindo? E às vezes é exatamente o contrário. Aquilo que não está crescendo, aparentemente, aleluia, é Deus produzindo o verdadeiro aumento. E a qualquer momento isso vai se expressar. Eu vou dizer isso de novo. A qualquer momento isso vai se expressar. Então, antes desse crescimento visível acontecer, Deus está comprometido em produzir um aumento em você. Dilatar a sua mente, dilatar o seu coração. Amém? Então, o conceito que temos de crescimento, muitas vezes está desalinhado ao verdadeiro crescimento que procede de Deus. E às vezes, na tua vida, quando você pensa que você não está crescendo, é aí que verdadeiramente você está crescendo. Não o aumento do homem, mas o aumento que vem de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que está chegando o tempo do aumento de Deus. Vocês estão sendo preparados para isso.
Aleluia. Vocês estão sendo equipados para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro e decreto sobre esta casa, nesse tempo de 7 anos, que aumento de Deus vem sobre esta visão, que o aumento vem sobre esta casa, que o aumento vem sobre as expressões de Cristo nesse lugar, que o aumento vem nos ministérios, porque Deus está aumentando pessoas, Deus está acelerando o crescimento de pessoas, estruturas internas, xerebalabacaias, estruturas internas, Deus está trazendo a sua vida durante um tempo em alinhamento, porque quando você chega à medida plena, correta, ao ponto certo, então Deus pode trazer, transbordar esse aumento, Deus pode fazer, expressar do lado de fora esse aumento, porque você dentro estruturou as coisas, Deus ajustou as coisas, isso provoca muitas vezes dor, isso gera desconforto, muitas vezes a vontade que a gente tem é de gritar, e muitas vezes a gente não está entendendo, porque está doendo, mas é Deus aumentando, é Deus trabalhando, é Deus preparando, é Deus ajustando, é Deus trazendo os membros a um ajuste, e aí vai consolidar. E quando Deus consolida, meu amado, aleluia, aleluia. Deus nunca vai consolidar algo que está fora de lugar. Deus não pode, oh meu Deus do céu, me escute. Deus não pode confirmar, consolidar algo que está defeituoso, distorcido, algo que não tem uma expressão correta, porque se Ele consolidar, Ele compromete a verdadeira expressão. Então, se deixe ser ajustado, porque se você se deixa ser ajustado, o próprio Deus vai consolidar, porque Ele não vai consolidar padrões tortuosos, defeituosos. Oh, aleluia. Eu nem sei qual é o meu tempo, mas amém, eu acho que chegamos, amém, a um entendimento aqui, sim ou não? Chegamos a um entendimento. Percebe? Ore sobre isso. Peça a revelação do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para falar tudo, e nem preciso, porque aqueles que têm o Espírito de Deus já estão recebendo o testemunho do próprio Espírito no teu coração. Talvez, eu não sei, algumas coisas você ainda não compreendeu, porque não é o momento de você compreender ainda, mas algumas você já pegou, algumas você já entendeu. Então Deus permite agora que você trabalhe e prospere isso que você recebeu, porque se você aumentar e prosperar no Senhor, então Deus vai acrescentar, por isso a Bíblia diz, a quem é dado, amém? Quem tem lhe será dado ainda mais, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual é o contexto dessa palavra, pastor Marcos? Conhecimento do reino, conhecimento dos mistérios. Eu disse esses dias que os mistérios de Deus não estão escondidos de você, os mistérios de Deus estão escondidos para você, para aqueles que têm um coração disposto a prescrutar, a buscar, a escavar. Os segredos, os mistérios do Senhor são para aqueles que são para os seus íntimos. Eu dizia ontem aqui, você não conta um segredo em voz alta, gritando dentro de uma sala, é ou não é verdade? Você se aproxima, chega bem perto, é ou não é verdade? Fala baixinho, sim ou não? E de preferência onde? Fala comigo, no ouvido. Proxime, conceito do que? De inti. Fala assim comigo, conselho do Senhor. Há conselho de Deus para ti. Há conselho de Deus para ti. Vem um tempo de maior intimidade. As coisas que estão acontecendo não é para você correr, é para você se aproximar, se achegar, porque Deus quer te revelar coisas que Ele não pode gritar, Ele precisa falar no teu ouvido. Então chega bem pertinho, porque Ele vai te falar, Ele vai te falar. Chega bem pertinho,
Peça para Ele e para você também. Para ti também. Para ti também. E para você também. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Que corpo lindo que nós temos aqui. Amém? Ninguém disse amém. Vou te dar mais uma oportunidade. Que corpo lindo nós temos aqui. Amém? Aqui não tem mente humana, tem? Aqui tem a mente de Cristo, sim ou não? Esse é um corpo que está sendo levantado para reter a cabeça, sim ou não? A palavra reter é estar conectado de tal forma, de tal maneira, a uma absoluta devoção, a uma fidelidade inquebrável. Eu libero vocês para esse novo tempo. Como pai, sobre a vida do pastor Marcos, sobre a vida da pastora Dani, como um mentor para essa visão que Deus colocou no coração deles, e debaixo da autorização da autoridade espiritual dessa casa, eu libero vocês para essa nova estação de Deus. Eu libero a tua casa, a tua família. Eu libero os teus negócios, as tuas finanças. Eu libero a tua vida profissional, assim como a tua vida ministerial. Eu libero a tua família, o teu matrimônio. Eu libero os teus relacionamentos para o próximo nível que Deus tem. Para o próximo nível que Deus tem. Eu sei que há poder na palavra profética. E eu sei que aqueles que creem e recebem, prosperam segundo a palavra profética. Eu te libero para o próximo. Não importa quanto tempo você ficou retido e impedido de entrar nesse novo nível. Mesmo que algumas áreas tenham alcançado já um novo nível de Deus, algumas ainda estão de fora. E eu autorizo agora, pelo poder da palavra, em nome de Jesus, e debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, eu autorizo para que todas as áreas da tua vida entrem em alinhamento, para que você faça avançar, aleluia, aos novos níveis de Deus, as novas estações que Deus tem proclamado sobre a tua vida. Você não vai mais perder os tempos do Senhor, logo, portanto, você não vai perder os propósitos, em nome de Jesus. Eu declaro uma unção sobre a tua vida, para entender, para discernir os tempos do Senhor, para que você caminhe em sincronia, não com a agenda da terra, mas com a agenda celestial, com a agenda dos céus, com a agenda que foi escrita antes mesmo que você viesse à existência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se levantar e adorar um pouquinho ao Senhor. Muito obrigado. Levanta as tuas mãos e adore ao Senhor. Exalte ao Senhor.